Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos aprender sobre a criação de fontes próprias aqui no Seobra. Veja que se nós viermos aqui no menu Planos e Preços, nós vamos perceber que o módulo Fontes Próprias é um módulo adicional comprado separadamente aqui no sistema. Vamos clicar aqui em Ver mais informações para nós visualizarmos as funcionalidades extras a que o usuário tem direito quando contrata esse módulo adicional. Veja que é possível criar mais fontes próprias. Por quê? O plano básico do Seobra inclui a sua base própria tradicional. Isso não muda. Quando você contrata o módulo adicional, você pode criar fontes extras. Então, você consegue criar mais fontes e, dentro de cada fonte, criar várias tabelas de custos. Uma outra possibilidade é a de personalizar o título das suas fontes próprias, também configurar questões de arredondamento, encargos e BDIs específicos para essas fontes criadas. Você também pode importar insumos e composições. Basta que o seu arquivo em Excel esteja de acordo com o padrão que o Seobra consegue reconhecer. Além disso, você tem a possibilidade de imprimir relatórios com as suas composições próprias dessas bases extras. Aqui no sistema, nós temos duas possibilidades para a contratação. Você pode escolher, na sua fonte própria, trabalhar com mais 3 fontes próprias extra ou mais 5 fontes próprias extra. Perceba que esse limite se refere ao número de fontes próprias, mas não de tabelas. Dentro de cada fonte própria, você pode criar diversas tabelas e criar um sistema semelhante ao do Sinap, por exemplo, que a cada mês publica os seus custos. Quando você contrata o módulo de fontes próprias, essas informações que você vai cadastrar nas suas bases próprias extra, elas ficam na mesma categoria de fontes premium. Então, você pode trabalhar por um período com elas, caso a sua licença expire, você não vai conseguir criar insumos nessas tabelas adicionais e nem adicionar nos seus novos orçamentos itens dessas tabelas criadas. Então, as fontes próprias criadas, elas entram na categoria de fontes premium. Elas vão ficar disponíveis para criação de novos itens e inserção nos orçamentos sempre que esse módulo for contratado. Vamos ver agora como criar uma nova fonte no sistema depois que você tiver adquirido aí o módulo de fontes próprias. Veja que aqui no menu Insumos e Composições, quando você tem um módulo de fontes próprias, existem algumas funcionalidades adicionais que estão disponíveis, que são a de editar fontes próprias, listar insumos próprios e importar insumos próprios. Você pode acessar tanto aqui pelo menu superior, quanto utilizando o menu lateral Fontes Próprias. Você vai poder editar, listar ou importar os seus insumos. Para criar uma nova fonte, clique aqui em Editar fontes próprias. Veja que nessa janela você vai visualizar todas as suas fontes, tanto aquela tradicional que vem no plano básico do Seobra, quanto as adicionais. Aqui nessa conta, nós temos essa primeira fonte própria, que é a que vem com o plano básico do Seobra, e logo abaixo, aqui com o nome Seobra 2, nós temos uma fonte que foi criada aqui no sistema através desse módulo adicional de fontes próprias. Nós podemos identificar qual é a tradicional e qual é a extra pela indicação aqui do asterisco. Então, está marcado como uma fonte premium essa Seobra 2. Então, foi ela a criada através do módulo de fontes próprias, tá? Para a criação de uma nova base, você pode vir aqui no botão Nova. Veja que nessa área você vai precisar preencher o título dessa nova base, sua descrição e, caso queira, algumas observações.
Aqui nessa tela, inicialmente você vai poder escolher o tipo de arredondamento que será usado para os itens cadastrados nessa base e também questões de casas decimais que vão ser usadas. Depois de preencher as informações, basta clicar aqui em salvar. Eu vou fechar aqui essa janela e voltar a editar essa fonte aqui que nós já criamos anteriormente. Para editar, basta clicar aqui no ícone de edição. Veja que nessa fonte Cobra 2, nós temos aqui aquela mesma tela informando o tipo de arredondamento e número de casas decimais. E habilitado agora, nós temos também a aba de tabelas e versões. Clicando nela, veja que aqui dentro nós temos a possibilidade de criar diferentes tabelas para essa fonte própria criada. Veja que eu tenho aqui 3 itens, 3 tabelas que foram criadas dentro dessa fonte Cobra 2. Para cada uma, eu atribuí aqui percentuais de encargos horistas e mensalistas, posso atribuir também um percentual de BDI. Para criar uma nova tabela, basta clicar aqui em Nova Tabela e Versão. Veja que cada uma dessas tabelas possui também um ícone aqui do cadeado. Sempre que o cadeado estiver aberto, significa que essa fonte pode receber novos itens. Então, você pode criar insumos, composições, produções de equipe mecânica e atribuir esses itens às tabelas dessa sua base própria. Caso você bloqueie essa tabela, fechando aqui o cadeado, clicando no ícone, essa versão não vai mais poder receber novos itens, tá? Para editar uma versão, nós clicamos aqui no ícone de edição. Na próxima aula, nós vamos continuar a aprender sobre funcionalidades do módulo de fontes próprias. Até lá!